nosso convite nesta manhã para oração, nosso convite para iniciarmos o culto, nosso convite para iniciarmos a adoração a Deus. Convidamos você, fazemos esse convite para você orar com a gente. Não tem como a gente adorar a Deus sem buscarmos a vontade de Deus nessa adoração, A adoração não pode ser segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, segundo aquilo que nós acreditamos. A adoração deve ser de forma bíblica. E a Bíblia diz como nós devemos adorar, como nós devemos cultuar, em espírito e em verdade. Então vamos iniciar este culto, esta adoração a Deus, com oração. Convido você, mais uma vez, para a oração. Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, Deus eterno, poderoso, verdadeiro, justo, fiel, Deus grande, Deus poderoso, Deus que absolutamente tudo pode. Não há nada que Deus não possa. Não existe o impossível para Deus. Nós temos coisas que não podemos fazer, realizar, temos situações que não temos saída, mas para Deus isso não existe. Deus resolve tudo, muda tudo, transforma tudo, Deus quebra aquilo que Ele quer quebrar e faz de novo. Deus restaura, Deus recupera, Deus regenera, porque Ele é Deus. Ele pode absolutamente tudo. Deus pode dar, como Ele pode tirar. E nós precisamos aprender a amar a Deus mesmo quando Ele tira. Por que só amarmos a Deus quando Ele dá? Se Ele nos favorece dando e tirando. Nós exaltamos o Senhor, adoramos o Senhor nesta manhã. Nos encontramos para cultuar o Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, fala conosco. Fique presente, Senhor, no nosso meio, porque estamos aqui em Teu nome, e ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente. Dá-nos a graça da Tua presença e a força e a alegria da Tua presença também. Eu oro no nome do Cristo Jesus. Amém. Hoje, lembrando que amanhã, sexta-feira, é dia das perguntas, das dúvidas, de esclarecer dúvidas, Se você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, você andou lendo a Bíblia, E ficou com dúvida numa passagem, outra, amanhã você pode perguntar. Você vai escrever sua dúvida e vai me indicar qual a passagem que gerou esta dúvida para que eu possa te ajudar a entender
você tem alguma dúvida sobre a vida cristã, pode perguntar também. Amanhã eu estarei aqui para responder, não identificando ninguém, né, para não constranger ninguém, né? A gente não identifica absolutamente ninguém. Mas amanhã, sexta-feira, a nossa programação toda é dedicada a responder perguntas. Então você tem alguma dúvida, está convidado a participar. Você que não tem dúvida nenhuma, está convidado a participar ouvindo. Tá bom? E hoje nós vamos falar de um assunto para cristãos, mas vamos começar com uma passagem que é escrita, ou melhor, que foi escrita para pessoas não cristãs. Esta passagem está aqui na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos do 18 ao 23. Esta passagem foi escrita para pessoas que não têm Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Por que então, se é uma passagem para cristãos, que eu vou começar com uma passagem para não cristãos? Exatamente para você entender e discernir quantas coisas nós fazemos que não é ato de um temente a Deus, de um salvo, de um filho de Deus. É coisa de pessoas que estão largadas, abandonadas aí pelo mundo, porque optaram por estarem assim. Não porque Deus as abandonou. Deus não abandona ninguém. Mas estas pessoas optaram, decidiram que queriam viver desta maneira. Então vivem, cada um vive como quer, né? Ontem eu estava vendo, à tardezinha, já começo da noite, uma programação que estava mostrando lá aquele lugar lá em São Paulo, né? Bem no centro de São Paulo, que tem a Cracolândia, né? E estava vendo lá aquele movimento que estava acontecendo lá, corre para lá, a polícia cerca daqui. E eu fico pensando, quando é tomada uma atitude dura, drástica ali, grupos se levantam para criticar quem tomou esta atitude, né? Ou seja, prefeito, governador, a polícia. E quando não é tomada nenhuma atitude, também esses grupos não estão fazendo nada, né? Você viu que ali aquela Cracolândia é um antro. É onde os traficantes têm toda a liberdade e aonde os usuários têm toda a liberdade também. É um território ali sem lei, onde ninguém manda, né? Ninguém tem coragem de tomar uma atitude. Mas, por que eu estou falando isso? Né? Para mostrar para você que cada um leva a vida que quer. Quem está lá na Cracolândia está lá porque quer. Ninguém pegou alguém quer dizer, de uma maneira geral, não. Arrastou, você vai viver aqui. Não, a pessoa está lá porque lá é o ambiente propício para ela. O traficante está lá por quê? Porque lá é o ambiente que ele ganha dinheiro, né? E o curioso é que eles têm até barraquinhas, um cadeiro e tudo, o sujeito entra na barraquinha, compra o crack, a maconha, a cocaína e sai. Todo mundo sabe, ninguém faz nada, mas quem está lá é o ambiente propício para o traficante, lá é o ambiente propício para o usuário.
Quem gosta de usar droga tem ambiente livre lá. Compra a hora que quer, usa a hora que quer. Ninguém é um ambiente sem lei. Ali não entra a polícia, ali não entra o Estado, ali não entra o município, não entra nada. Então, cada um leva a vida que quer levar. É opção nossa. Perdão. É opção de cada um, ora. Agora, para ser cristão, existem algumas regras, vamos chamar assim, que nós temos que seguir. Por causa disso que muita gente prefere o mundo, porque o mundo tem as regras próprias, né? Mas vamos falar deste assunto aqui, que é adoração e adoradores. Vamos ler a Bíblia primeiro, para ver o que a Bíblia fala disso. Porque está chegando aí o domingo e muita gente vai nas suas igrejas denominacionais. E você vai ver se lá, na igreja que você frequenta... Por que eu estou trazendo esse alerta? Porque se você frequenta uma falsa igreja, você tem que sair de lá. Né? Outro dia, não lembro quem, me escreveu assim, eu sei que lá onde eu estou não é perfeito, tal, mas... Não, ninguém falou em perfeição. Não existe nada perfeito. Perfeito é só Deus. Né? Se existir algum lugar perfeito e eu entrar nesse lugar, eu passo a tornar esse lugar imperfeito, porque eu sou imperfeito. Agora, existem lugares onde se luta pela perfeição. E existem lugares onde ninguém tem esse tipo de preocupação. Então você não pode ficar num lugar errado. Você ficaria num lugar errado? Por que você fica? Não sei. Por que você fica? Se lá você sabe que não está correto. Então você vai analisar se a adoração que se pratica, o que você pratica, é bíblica. Se não for, você sabe o que você tem que fazer. Você faz se você quer. Ninguém te obriga. Vamos ler aqui. Romanos 1, do 18 ao 23. Olha só. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Esta
esta passagem está falando para os idólatras, né? Pessoas que adoram imagem, tem aqueles negocinho de imagem aqui no peito, faz tatuagem de imagem, né? E está falando que estas pessoas não adoram a Deus do jeito que Deus quer ser adorado, né? Tem imagens, adoram aves, quadrúpedes, répteis, né? E não adoram a Deus. Isso, obviamente, não acontece no meio cristão. As pessoas entendem que estão adorando a Deus. Por quê? Porque o ser humano é um ser adorador. O ser humano já nasce com isso. É um adorador inveterado. O ser humano se sente bem adorando. Só que, infelizmente, alguns adoram coisas e outros adoram do seu jeito. Ah, esse é meu jeito de adorar. Ah, aqui a gente adora a Deus assim. Como se Deus aceitasse qualquer tipo de adoração. Como se Deus aceitasse a nossa opinião pessoal sobre adoração. Como se Deus aceitasse as experiências passadas e as intuições como adoração. É claro que não. É óbvio que não. A adoração a Deus, o culto a Deus, as canções, os hinos, as músicas, tudo deve ser regulamentado pela Bíblia, pela Escritura. Por causa disso que eu falei que ser cristão tem algumas regras. Então é importante como o povo de Deus adora a Deus. E é importante para Deus como o seu povo o adora. E a gente, se pudesse, nós perguntaríamos sobre isso para dois sujeitos. Não podemos porque já partiram, foram punidos por Deus pela sua adoração errônea. Os dois sujeitos eram dois personagens da Bíblia, Nadab e Abiú, né? Eles quiseram adorar a Deus da sua maneira, do seu jeito, da forma que parece própria para nós. Mas a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, nunca nos chama a fazer na presença de Deus aquilo que a gente acha certo. A gente quer fazer aquilo que a gente acha certo. Por que que Deus não nos chama para fazer aquilo que a gente acha certo? Porque a Bíblia diz para nós o que é certo. A Bíblia diz para nós o que é adoração. A gente não pode simplesmente decidir, né, como é que nós vamos nos achegar a Deus. Como é que nós vamos nos conectar? Como é que nós vamos experimentar, encontrar a Deus? Por quê? Porque o objetivo da autêntica adoração é a glória de Deus, não o prazer humano. Tem gente que adora a Deus para ter prazer. Ai, sentir tanta alegria. Prazer. Isso não é adoração. Nossa, eu senti um negócio que subia e descia, parecia que eu estava flutuando. Isso não é prazer. Isso é prazer, isso não é adoração.
Por quê? Porque a vontade humana é sempre caída. Você já observou que a sua vontade, preste atenção nisso, é tomar refrigerante ao invés de água. A sua vontade é mais dormir do que se movimentar. Estou falando 2 exemplos, porque a vontade humana é caída. Uns preferem mais tomar cerveja do que água, porque a vontade humana é caída. Por causa disso que a adoração não pode trazer prazer para o ser humano. Porque a adoração não é para o ser humano, a adoração é para Deus. Por que a gente adora a Deus? Vou perguntar para você. Você não vai me responder, você vai responder para você. Por que nós adoramos a Deus? Qual o motivo de nós adorarmos a Deus? A resposta bíblica é: porque Ele revelou-se a si mesmo para nós. Então nós o adoramos. O cristianismo é uma religião, né? Isso aí vai de encontro àqueles que falam, nós não falamos de religião. Então você não pode falar de cristianismo, porque cristianismo é religião. Nós não somos religiosos. Diferente. Mas o cristianismo é uma religião. E o cristianismo é uma religião revelada. Ninguém pode intuir o Evangelho. Por que todos os dias nós estamos aqui, né, com estudos, discutindo assuntos? Porque a intuição não pode fazer parte do cristianismo. Porque é uma religião revelada. Através de Cristo, depois através de homens de Deus. E Deus se revelou através de Cristo, e Deus se revelou através destes homens. Então, intuição não pode fazer parte do cristianismo. E todo o cristianismo, toda maneira de conhecermos a Deus, não está no que eu acho, não está no que eu penso, não está no que eu quero, mas está na Bíblia. Na Bíblia que nós vamos conhecer como adorar a Deus. E quando a gente tem este entendimento, que parece assim coisa nada, mas é fantástico ter este entendimento. Por quê? Porque quando a gente entende que o cristianismo é uma religião revelada, que Deus levantou homens através de Cristo para revelar o que é a religião cristã, a gente entende que a revelação do cristianismo é o próprio conhecimento de Deus. E é por isso, olha o que um entendimento leva a outro, é por isso que Deus faz da proclamação da sua palavra o centro da adoração. O que é o centro da adoração? É a proclamação da palavra de Deus. Porque quando a gente proclama a palavra de Deus, a gente revela a Deus. Não revelo novas coisas, revelo a revelação que Deus mandou para nós sobre ele. Por isso que é importante pregar o Evangelho, não ficar com baboseira, porque nós estaremos revelando Deus para outras pessoas, através da verdade que é a Bíblia. Adoração, falei aqui que tem gente que chora, sente calafrio, não sei o quê. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Você pode até não gostar,
não concordar, mas é um direito que você tem também de não concordar, mas ache isso na Bíblia. Uma das coisas que mais me deixa assim bravo, você quer me ver bravo? É falar, encontrar alguém que diz assim para mim, olha, o culto foi uma bênção. Olha, eu fico bravo. Porque o culto não pode ter sido uma bênção, porque bênção é algo de Deus para os homens, e o culto é dos homens para Deus. Quando alguém quer eu ficar bravo, é alguém chegar para mim assim, o louvor foi bom. Eu digo, mas pergunto para Deus, não para mim. Porque o louvor não é para mim. Se eu achar que o louvor foi bom, foi ótimo, foi magnífico, foi maravilhoso, é porque esta adoração foi acompanhada de afeições. Fui guiada pelas afeições. Se eu julgar que o culto foi uma bênção e que o louvor foi bom, então o culto foi para mim e o louvor foi para mim também. Não foi para Deus. O culto foi uma bênção. Olha, você quer me deixar nervoso? O dia que a gente estiver em algum lugar junto, fala para mim, o culto foi uma bênção. Você vai ver que eu vou ficar irritado. As pessoas querem cultuar a Deus através das afeições, através das emoções. O culto pode ser emocional, mas não pode ser guiado pelas emoções. Pode existir emoção, mas não pode a emoção guiar, dirigir, conduzir o culto. Há uma religião, que cristianismo é religião, vamos parar com essa bobagem. Aqui a gente não fala de religião, a gente fala de Jesus. Sim, Jesus criou uma religião que chama-se cristianismo. E que se originou de uma outra religião que chama-se judaísmo. Mas há uma religião que compete de competir, disputar com o cristianismo dentro das igrejas denominacionais. Quer saber que religião é essa? É o pragmatismo. Às vezes a gente fala algumas palavras, né? E as pessoas não sabem o que quer dizer. A maioria sabe, claro, mas existem pessoas que não sabem, então a gente explica o que é. Pragmatismo é aquilo que é eficiente, é aquilo que tem resultado, é aquilo que é prático, que é eficaz. Eu falava ontem ou anteontem que alguns proclamam fé com resultado, isso é pragmatismo puro. E esta fé com resultado compete dentro da igreja com o cristianismo. Por quê? Porque as pessoas são levadas a cultuar, a adorar a Deus com algo que funcione. Porque se funcionar, é bom. Se não funcionar, não é bom. Se funcionar, é de Deus. Se não funcionar, não é de Deus. Por exemplo, você quer ver? Se a igreja cresce, é de Deus. Isso é uma grande mentira. As maiores e mais frequentadas igrejas desse país não são de Deus. Se a igreja atrai famílias, se a igreja atrai jovens, é de Deus. Não, está errado. Isso é pragmatismo. Se
A igreja produz emoções, as pessoas choram, riem, berram, caem no chão, entram em transe. Ah, é de Deus. Isso é pragmatismo. Por quê? Porque o culto, a adoração a Deus, ela não pode ser conduzida por crescimento, por preferência das pessoas que não são crentes. Ah, o sujeito não é crente, mas de vez em quando ele quer ir na igreja. Então ele vai naquela lá porque tem estacionamento, porque o banco é acolchoado, porque tem ar-condicionado. Não. A igreja não pode ser conduzida por isso. A igreja tem que ser conduzida por o culto e adoração a Deus. E às vezes você vai encontrar igrejas que cultuam verdadeiramente a Deus, adoram verdadeiramente a Deus com o pastor e mais 2, 3 pessoas. Na maioria das vezes é assim. Igreja cheia, você observe. É cheia porque as pessoas gostam. Ah, vai todo mundo de terninho, de carro, é a mulher toda arrumada, com o marido de gravata, e descem do carro e entram lá. Coisa mais linda. A menina, a criança já vai lá pro... sei lá para onde lá. Vai lá. Não fica com o pai e a mãe. Não ouve a palavra. Vai ouvir uma palavra infantil. E aí as pessoas dançam, cantam, pulam, batem papo, batem palma. São as igrejas mais cheias, são assim. Saem de lá alegres, felizes, contentes, movidas pelo pragmatismo e movidas pelas emoções. 2, 3 dias depois acabou tudo. Porque nada daquilo faz parte da vida. Nós precisamos tomar muito cuidado da forma que nós adoramos a Deus. Porque a tendência nos dias de hoje é cultuar, é adorar a Deus como se aquilo tudo fosse feito para nós. Eu estava me lembrando aqui agora de manhã, mexendo com isso que eu ia falar. Eu não quero nem falar sobre isso porque me causa um mal-estar. Né? Eu não quero falar. Mas eu estava me lembrando de situações que eu vivia 20 e poucos anos atrás, né? Coisas muito tristes. Muito tristes. Graças a Deus que Deus, pela misericórdia e compaixão dele, me deu entendimento e eu pude me afastar de tudo aquilo, né? Há grandes bênçãos na adoração a Deus. Nossa, Jesus amado, todo-poderoso, há bênçãos maravilhosas na verdadeira adoração a Deus. Deus não requer a nossa adoração como se fosse algo que Ele precisasse, ou algo que Ele precise. Deus não precisa da nossa adoração. Dá uma lidinha em Atos, capítulo 17, versículos 22 ao 25. Você vai ver que Deus não precisa da nossa adoração. Deus nos chama a adorá-lo porque nós temos necessidade disso. Porque nós temos necessidade de adoração. Você vê como a palavra eu adoro é usada. E eu me corrijo muito. Hoje muito menos porque eu não falo tanto. Mas às vezes a pessoa que está do meu lado diz assim, eu adoro macarronada. Eu digo, não, adorar é só Deus. Você gosta muito de macarronada. Por que a gente diz isso? Não é que eu sou chato. Não, não é isso.
É que nós temos necessidade de adoração, por causa disso que a gente diz que adora macarrão, adora carne assada, adora leite com chocolate, adora sorvete, adora aquela pessoa. Eu adoro aquela pessoa é tão boa. Não, adorar é só Deus. Você gosta muito. Porque nós falamos muito isso, porque nós temos necessidade. Isso é uma coisa que está no homem, adorar. Então nós precisamos entender que a adoração é específica para Deus. Deus não exige adoração. Dá uma lida em Êxodo, só para você entender, capítulo 5, versículo 1. Deus não exigiu, Deus libertou o povo do Egito para que o povo pudesse adorá-lo. Mas Deus não exigiu que fizessem uma adoração para ele. O povo não podia adorar a Deus no Egito. Ah, não pode? Então agora eu vou libertar vocês para vocês poderem adorar. Os salmos, né, chamam o povo para adorar a Deus, adorar o Senhor. Nós adoramos porque está em nós, é propício, é bom a criatura adorar o seu Criador. É bom. É bom usar a música para adorar a Deus. Ninguém está dizendo que é ruim, é bom. Música. Música. Mas a adoração, meu irmão, minha irmã, não facilita um encontro com Deus. A adoração não nos leva ao encontro com Deus. Não pense você que quem canta está mais perto de Deus. Não. É bom, mas não facilita. Nós devemos adorar a Deus. Tem uma frasezinha curtinha do latim que é muito legal, né? Chama coram Deo. Coram Deo. O que quer dizer coram Deo? Nós adoramos a Deus para vivermos coram Deo, perante a face de Deus. Coram, face. Deo, Deus. Nós adoramos a Deus para vivermos frente a Deus. Você quer viver com Deus? Adore a Deus. Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, nos trouxe para perto de Deus. Mas a música, por exemplo, como alguns imaginam, não nos leva a Deus. Mas não tem aquela passagem que Deus habita no meio dos louvores? E quem falou que louvor é só música? Da onde você tirou isso? Hoje, louvor é música. Nós vamos louvar a Deus, todo mundo vai cantar. Não. Nós estamos louvando a Deus aqui. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita no lugar aonde Ele é adorado, aonde Ele é louvado. Jesus falou, quando 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio deles estarei. Não é cantar só, e cantar não aproxima ninguém de Deus. Nós precisamos de Cristo para chegar a Deus. Olha, como você vai entendendo essas coisas, parece que tudo vai se encaixando. Você não precisa de música. Você não precisa de uma igreja denominacional. Você precisa de Cristo para chegar até Deus. Nós não precisamos da ajuda de nada, de um pastor que grita, que pula, que joga azeite, que cospe, que dá toalhinha cheia de suor fedido. Nós não precisamos disso, nós precisamos de Cristo. É de Cristo para chegar até Deus.
E olha, adoração e obediência são coisas inseparáveis. Adoração e obediência são coisas inseparáveis. Jesus fala assim, olha, os ramos que não produzem fruto, a gente corta e joga no fogo. Não tem como separar isso. Não tem como separar pessoas das suas obras. Ah, não, esta pessoa, essa não. Pessoas e obras são a mesma coisa. Ou obras boas ou obras ruins. Ou obras para a glória de Deus, ou obras de seguidores de Satã. E esta forma de entender que obediência e adoração são coisas inseparáveis é um princípio que Deus estabeleceu. E este princípio foi estabelecido por Deus na forma de bênçãos e maldições pactuais. Está na Bíblia isso. Só você ler lá. Levítico 26 e Deuteronômio 28. Por que Deus deu os 10 mandamentos? Você já pensou nisso? Para a gente encerrar, porque o nosso tempo já foi. Por que Deus entregou os 10 mandamentos? Por quê? Você acha que Deus entregou os 10 mandamentos para quê? Qual o entendimento que você tem sobre os 10 mandamentos? Deixar você pensar um segundinho, vou dar a resposta e vou encerrar esse culto a Deus. Os 10 mandamentos são leis morais de Deus. Deus entregou os 10 mandamentos para que a gente possa viver a vida para a glória de Deus. Para que a gente possa viver a vida em adoração e em obediência a Deus. Por causa disso que ele entregou os 10 mandamentos. Então, adoração e obediência são coisas inseparáveis. Irmão, irmã, dá uma olhada, né? Se você está verdadeiramente adorando a Deus, ou se você está se sentindo feliz, se sentindo bem, né? Achando que tudo é uma bênção, que louvor é só cantar, né? Dá uma olhada, irmão, irmã, dá uma repensada na sua vida. É tempo, ainda dá tempo, né? Deus querido, Deus amado e Pai Todo-Poderoso, nós louvamos o Senhor por tudo isso que o Senhor nos ensinou, por tanto esclarecimento que o Senhor nos deu hoje. Ô Senhor, só continua errado quem quer, né? Cada um leva a vida que escolhe. Cada um escolhe onde quer viver, o que lhe é propício, o ambiente que lhe é melhor. Fala conosco, Senhor. Senhor, naqueles momentos cruciais, quando nós precisamos decidir, ou é ou não é, ou fico ou saio, ou entro ou não entro, né? Ou falo ou me calo, ou ouço ou me recuso a ouvir. Ajuda-nos a tomarmos as decisões corretas, cristãs. Ajuda-nos, ó Deus, a te adorarmos da maneira que o Senhor quer ser adorado e cultuado. Livra-nos do mal, principalmente, Senhor, eu peço, livra-nos, Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, da mentira. Esta é a oração que eu faço.
de súplica ao Senhor, no nome do Cristo Jesus. Amém.